Informação, música e prestação de serviço. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, eleita a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora o programa Medicina Solidária. Uma produção da Metrópole FM com a presença de médicos, consultores e entrevistados, levando informações de saúde até você. No ar, Medicina Solidária. Boa tarde, são 12 horas e 11 minutos desta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Estamos chegando no seu rádio para mais um programa Medicina Solidária, aqui pela Metrópole FM, nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira, das 12 às 13 horas, levando muita informação de saúde, de qualidade de vida para você, numa linguagem muito simples, muito compreensível, para que você possa estar informado sobre os mais diversos temas que nós propomos aqui na Metrópole FM, que fica na Avenida Coronel Escolástico, número 157, início do calçadão da Igreja do Rosário, região central de Cuiabá. Aqui operamos em 105.9. Estamos também na internet com o nosso site metrópolefm.com.br, nosso aplicativo Laranjinha da Metrópole, o Metrópole FM Cuiabá, e neste momento com a nossa live na página do Facebook e no nosso canal do YouTube, Metrópole FM Cuiabá. Por todas essas plataformas você pode interagir com a Metrópole e também pelo nosso WhatsApp 65 996 30 61 16. No ar o programa Medicina Solidária, com a coordenação e direção do André Ribeiro. Aqui a apresentação de Vanderlei Munhoz, a operação de vídeo da Raniele Nunes e a operação de áudio do Aguinaldo Ramos. Toda segunda-feira o programa Medicina Solidária recebe aqui sempre 2 médicos consultores. Hoje estamos aqui com a presença do Dr. Newton Tafuri, médico urologista, que já não é a primeira vez que vem, pela segunda vez participa do Medicina Solidária. Dr. Newton, que prazer recebê-lo mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei, boa tarde a toda a equipe, boa tarde a todos os ouvintes, né? Boa tarde especial para a nossa convidada, a doutora Karina, que hoje vai nos ajudar aí no tema sobre autismo. Hoje, infelizmente, o nosso parceiro, Dr. Max, teve um imprevisto, não vai poder comparecer, mas vamos nos esforçar para fazer o melhor programa possível para vocês todos. Muito bem, está aí já dito pelo Dr. Newton, Dr. Max Wagner, que é médico cardiologista e é consultor aqui do programa, sempre junto com o Dr. Newton. Ele teve um imprevisto e não pôde estar conosco, mas estará no mês que vem, com certeza, né, no nosso próximo programa, com a participação desses consultores. Nós lembramos que toda segunda-feira recebemos aqui 2 médicos consultores e um médico convidado. E estamos aqui com a médica convidada, já dita pelo Dr. Newton, que é a doutora Karina Faro. Ela é médica pediatra. Que prazer recebê-la, doutora Karina. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Olha que quando ela chegou aqui, Dr. Newton, eu pensei, acho que veio uma paciente da pediatra, viu? Tão jovem assim, que menina que é essa que está chegando? Doutora, você começou a estudar medicina na adolescência? Fala mais perto do microfone, por favor. Não medicina, mas já com esse propósito. É mesmo? E conta pra mim, você é cuiabana? Sim, sou cuiabana, de pai e mãe. De pai e mãe. Nasceu onde em Cuiabá? Nasci no Hospital e Maternidade Fêmea, em 88. Olha só, vizinho nosso aqui. E por que a opção pela medicina? O que levou você a escolher a medicina? Nunca pensei em outra opção. Eu era bailarina desde 4 anos de idade. Quando eu fiz 15 anos, eu falei pro meu pai, não quero mais fazer balé, vou ser médica.
E assim foi. Puxa, então já era uma coisa determinada mesmo, era isso que você queria. Sim. E a opção pela pediatria, como é que surgiu? Porque o jovem quer fazer medicina, né? Mas aí depois chega no momento que tem que definir qualquer especialidade que eu vou seguir. O que levou a doutora Karina a optar pela pediatria? Eu sempre tive uma relação muito íntima com as crianças. E foi definitivo quando eu estava nos meus rodízios, logo iniciais, e eu via que as crianças, elas são tão puras e elas mostram pra gente com todas as suas forças o que elas precisam. E eu decidi fazer pediatria no meu 2º ano de faculdade. Puxa! Então também eu nunca pensei em outra especialidade. E tive a sorte de encontrar uma pediatra maravilhosa que me adotou. E eu comecei a fazer estágio desde o meu 2º ano de medicina. E foi. Pronto. E pronto. E você cursou medicina onde? Na Unic. Na Unic, aqui em Cuiabá mesmo? Medicina na Unic e a pediatria na UFMT. Puxa vida, então a doutora Karina é genuinamente cuiabana em todos os aspectos. Genuinamente cuiabana. Que bacana. Então, hoje, gente, a gente vai falar com a doutora Karina Faro sobre autismo, um tema que está, inclusive, sendo bastante discutido. Doutor Newton, mas tem cara de adolescente, não tem, doutor? Então, uma verdade, assim, eu sinto muita admiração pelos pediatras, né? Porque eu acho que dentre as especialidades todas da medicina, talvez aqui que transpire mais amor, assim, entre o médico e os pacientes, eu acho que é a pediatria, né? Não é à toa que se fala que os pediatras são anjos aqui na Terra, né? Para cuidar das crianças. E eu acho que isso aí é uma verdade. E o que ela disse, eu achei extremamente interessante, doutora Karina. Você disse, assim, a pureza da criança. Talvez seja o paciente mais carente que existe, né? Num sentido, assim, o adulto, ele sabe o que dizer, né? O adulto, ele chega e diz, eu estou sentindo isso, isso e aquilo. A criança, ela precisa meio que de um tradutor. A mãe precisa estar muito atenta. Isso. Então, realmente, é uma gama de paciente que depende de um olhar extremamente cuidadoso, observador, porque talvez sejam os mais carentes. Precisa de sintonia. Né? Médico e paciente, relação médico-paciente. Bom, a gente vai falar sobre autismo. Aí a outra pergunta agora, doutora Karina. Bom, você já falou por que optou pela pediatria. E por especializar em autismo, o que levou você a estudar essa área, pesquisar essa área e atuar nessa área? Só fala mais perto, por favor. Na minha residência de pediatria, a gente tinha ambulatórios sobre o desenvolvimento infantil. Então, a gente acompanhava bastante paciente que tinham alta, né, felizmente, das UTIs neonatais, e a gente fazia o acompanhamento dessas crianças. E lá eu tive contato com o método do Denver, que é um método onde a gente estuda os principais marcos do neurodesenvolvimento infantil, as principais abordagens que a gente deve tomar imediatamente, encontrar algum marco atrasado, né, ou ausente. E aí ali cresceu o meu interesse, a minha paixão pelo desenvolvimento infantil. Terminando a minha residência em pediatria, eu tive uma grande oportunidade de já começar um consultório já estruturado, e eu recebi bastante criança que eu percebia que alguma coisa apresentava a mais, além, e eu não sabia exatamente o que era, isso há 8 anos atrás. E aí eu fui estudar, eu fui ver o que era aquilo, e aí eu fiz algumas pós-graduação aqui, outras pós ali, até eu descobri que aquilo era autismo. E aí de lá, desse período em diante, eu decidi que eu ia direcionar os meus estudos aos transtornos do desenvolvimento da primeira infância. Em Goiânia, existe um grupo de pediatras que formam um departamento de desenvolvimento e comportamento infantil na Sociedade Brasileira de Pediatria. E eu tive o prazer de conhecer esse grupo de pediatra que trabalham com autismo e outras situações do neurodesenvolvimento. E eles me encorajaram, eles me deram bastante bagagem
para que eu possa estar trabalhando nesse ramo. Puxa, que interessante, né, doutor Newton? De repente, o profissional, como a doutora Karina, ela disse, comecei a detectar com um problema que eu não entendia muito bem e fui estudar. E principalmente numa área tão importante que é a área do autismo, onde ainda falta tanta informação, né? Sem dúvida. A gente fica feliz, né, de ver que a medicina vem evoluindo em todas as áreas, né? E essa área de comportamento, desenvolvimento infantil é bastante importante, porque até anos atrás, não muito longe, né, de onde a gente está agora, essas crianças quase que eram segregadas, né? Não tinham acesso nem a diagnóstico, nem a tratamento, né? E isso tem mudado, graças a Deus, e aos estudos, né? Trazendo oportunidade, né, para as famílias e para as próprias crianças, né, ter o seu desenvolvimento o mais normal possível, né, e desenvolverem o seu aspecto social, né, e se integrarem na sociedade como uma pessoa normal, que é como deve ser, sempre deveria ser, né? Muito bem, são 12 horas e 22 minutos, o programa Medicina Solidária com o Dr. Newton Tafuri como nosso consultor hoje. O Dr. Max Wagner teve que fazer uma viagem, não pôde estar aqui conosco. Está recebendo hoje a doutora Karina Faro, médica pediatra, e o tema é autismo. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta na sequência. O programa Medicina Solidária volta em instantes. Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. Esta é a Rádio Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz em frequência modulada. Informação, música e prestação de serviço. Metrópole FM, a Rádio Saudade. Uma simples conversa pode te ajudar a enxergar os pequenos detalhes, perceber que alguém se inspira em você e saber que não está sozinho. No mês de setembro, celebramos a importância da saúde mental e do cuidado. Sebrium Gel 200ml, R$ 49,99. Umbrella Inteligente, R$ 94,99. Vitamina C com 30 cápsulas, R$ 29,99. Setembro Amarelo, Farmácias Unimed Cuiabá. Aproveite as ofertas. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. A solidariedade faz toda a diferença na vida de quem mais precisa. O Sicredi convida você a ser solidário no combate à fome. Faça um Pix com a sua doação e contribua com a compra de cestas básicas para famílias do nosso município. A cada R$1 doado, a Sicredi Ouro Verde doará mais R$1. Saiba mais em sicredi.com.br/dia C ou na sua agência. Sicredi, juntos para transformar desafios em esperança. Estamos apresentando o programa Medicina Solidária. São 12 horas e 24, meio-dia e 24 desta segunda-feira, dia 13, e estamos aqui continuando, dando sequência ao nosso programa Medicina Solidária, nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira, né? Segunda-feira, das 12 às 13 horas, o programa Medicina Solidária. Amanhã é dia do programa Agroligadas, as meninas do movimento Agroligadas trazendo informações que conectam o campo e a cidade, tá bom? Na quarta-feira tem Livre Alimentar com Leda Alves, falando de inclusão alimentar. E vem novidade aí na quinta-feira, teremos novos programas. Na sexta-feira tem Humanos Literário, um espaço para a literatura e a poesia aqui na Metrópole FM, tá bom? Bom, hoje o Medicina Solidária com o Dr. Newton Tafuri como nosso consultor, recebendo a doutora Karina Faro, médica pediatra, e o tema é autismo. Dr. Newton, fique à vontade para fazer as perguntas aí à nossa convidada. Obrigado, Vanderlei. Então, para início, eu gostaria de perguntar à doutora Karina, assim, para nos dar uma definição do que é o autismo, né, como é feito o diagnóstico, o básico, assim, para a gente poder, né, todos nós entendermos do que vamos falar. Bem, o autismo, então, ele é principalmente uma dificuldade de compreender o meio em que está inserido. Então, é aquela criança que não consegue perceber pistas não verbais, ela tem
uma linguagem verbal ou não verbal não tão clara, e ela também não consegue compreender situações, como que eu posso dizer, por exemplo, um tchau, um vem aqui, não verbal, um pedido de carinho, uma expressão facial. Então é aquela criança que não consegue compreender os comandos, a não ser que alguém chegue diretamente a ela, se dirija à palavra, entre no campo visual dela e estimule. Então o autismo ele é uma dificuldade de compreensão do meio em que a criança está inserida. Quando você fala dessa dificuldade da criança entender sinais, que para nós são muito comuns, para outras crianças são comuns, já é um sinal da presença do autismo. Em que níveis a gente avalia o autismo? Não é um nível apenas, são vários níveis? O autismo ele pode ser dividido em leve, moderado e grave. Essa classificação, ela se baseia no nível de suporte que a criança necessita para suas atividades de vidas diárias. Por exemplo, ir ao banheiro, tomar banho, escovar os dentes, vestir uma roupa, fazer as tarefas escolares. Então, o leve, moderado e grave, ele tem essa dependência, ele depende do quanto de suporte que a criança precisa para viver e sobreviver. Então, lembrando que isso ele não é fixo, né? Ele é um espectro. Então, leve, ele pode se tornar a moderado, caso não seja acompanhado adequadamente, e vice-versa. Doutor, fica à vontade. E no desenvolvimento da doença, assim, o diagnóstico, ele é por avaliação clínica ou existe algum exame específico que pode ser feito para esse diagnóstico? Apesar da gente saber que o autismo ele é genético, não existe nenhum exame capaz de detectá-lo, né? Então, o diagnóstico ele é clínico, ele é feito por avaliações clínicas e os exames que eventualmente são solicitados é para rastreio de comorbidades e de diagnósticos diferenciais. Quando a senhora fala que é um exame clínico que vai detectar, doutora, aí há que se considerar a extrema observação dos pais, que os pais levem para o consultório também o máximo de informações, de observar alguns detalhes na criança que aparentemente seja um sinal de que poderia ser isso. Isso ajuda? Perfeito. Na verdade, isso é super importante. Então, os pais, eles têm que levar essa questão ao médico que está acompanhando a criança e apresentar as situações que eles acham que não está tão comum, que eles acham que pode estar, que pode representar alguma coisa diferente. A avaliação clínica, né, a gente faz brincando com a criança, conversando, tentando interagir com a criança, com o objetivo de perceber se ela sabe brincar com os animais de uma maneira funcional, se ela sabe usar as pecinhas para montar um quebra-cabeça ou para fazer um castelo, se ela sabe fazer o som dos animais, então a galinha faz cocó, o pintinho faz piu-piu. Tudo isso são formas que a gente tem de avaliar as crianças pequenininhas num contexto comportamental. Doutor Nilton, fica à vontade, se eu tiver mais perguntas. Não, tenho. Eu acho estou aqui com um milhão de perguntas para fazer. Eu acho isso bem interessante, porque eu vejo, eu imagino a dificuldade dos pais, principalmente para o primeiro filho, por exemplo, que não tem uma outra criança em casa, que não tem aquele poder comparar, né? Às vezes, no princípio, vai passando, isso pode retardar o diagnóstico, inclusive, né? Já num segundo filho, ou pessoas que têm crianças mais próximas, talvez percebam com mais antecedência. O momento de diagnóstico, eu imagino que sim, mas eu vou perguntar assim mesmo. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor? Com certeza absoluta. Antes de eu justificar o porquê, eu queria reforçar a importância da escola. Né, como o senhor disse, tem muitas famílias que não têm parâmetro, que tem apenas um filho em casa, uma criança em casa. Então aí entra a importância dessas crianças estarem imersas no ambiente escolar e a responsabilidade da escola em perceber esses desvios da normalidade, chamar a família, conversar abertamente e orientar a procura da ajuda médica. E por que pensar no autismo e por que se diagnosticar autismo cedo?
Aos 2 anos de idade, né, a gente tem a nossa primeira poda neuronal, que é onde acontece o envelhecimento das nossas células cerebrais. É como se o cérebro mesmo começasse a envelhecer depois dessa idade. E a gente tem outras podas neuronais ao longo da primeira infância, da segunda infância, sendo que a mais importante acontece logo após o segundo ano de vida. Então, todas as habilidades, todo o conhecimento adquirido até os 2 anos de idade, essa criança vai ter com ela para sempre. Obviamente que ela vai se aperfeiçoar, né? Ela vai se lapidar e ela vai trabalhar em cima dessas habilidades. Mas quanto mais velhos nós somos, mais difíceis somos de adquirir habilidades, de aprender, né? Isso justifica uma criança aprender diversos idiomas muito mais rápido do que um adulto. Então, com 2 anos, na poda neuronal, a gente tem uma perda de neurônios que não foram utilizados, como se aquelas células cerebrais que não encontraram nenhuma função fossem fisiologicamente eliminadas do nosso corpo. Então a gente quer estimular essa criança, a gente quer ajudar essa criança antes dessa fase. Então, se uma criança com 1 ano e meio não fala absolutamente nada, tudo bem, pode não ser autismo, pode ser outra coisa. Mas essa criança, ela merece e ela precisa ser ajudada antes dos 2 anos de idade. Nesse quesito de repente, identificar o quanto antes, eu reforço a importância da observação dos pais. Porque a senhora disse que a escola é importante, mas geralmente a criança vai para a escola numa idade um pouquinho maior. Muitos nem têm acesso à escola ou uma creche, né, na faixa de até 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Mas a pergunta é, doutora Karina, muitas vezes isso pode ser atrasado, esse diagnóstico, por resistência do próprio pai em aceitar, dos próprios pais, de repente começar a perceber, mas não querer admitir, porque passa também pela aceitação, né? Sim, isso pode acontecer, isso é bastante comum, inclusive. Mas o que eu percebo é o medo do desconhecido. Então, o pai e a mãe, ele até percebe que existe alguma coisa diferente na sua criança, mas o medo do desconhecido, o medo de talvez ser isso, talvez ser aquilo, atrasa a procura por ajuda médica e atrasa o diagnóstico. Então, assim, não tenham medo, né? Se for uma coisa ou se for outra, o importante é a gente ajudar essa criança. Doutor Nilton, mais uma pergunta? Sim. Assim, Karina, existe um termo, que eu nem sei se ele é um termo científico validado, que é o déficit de atenção. Comparando o déficit de atenção com o autismo, qual seria a diferença principal? O senhor fala o TDAH? Isso. O TDAH, o déficit de atenção, a criança, ela tem consciência da sua dificuldade, né? Ela é uma criança que luta e que ela fala, ai, não vou conseguir, não consigo. Essa consciência, ela não existe dentro do autismo. O autismo, ele não presta atenção porque ele não consegue. E ele não entende que ele tem que prestar atenção. Então, ele não tem a consciência dessa dificuldade. Ou seja, a criança que tem o TDAH, ela sabe que ela tem a dificuldade de fazer. Ela entende. Mas o autista... E aí, voltando lá para aquele princípio que você falou, doutora, a criança com autismo, ela teria dificuldade de entender que abanar a mão é um gesto de tchau? É mais ou menos isso? Isso. Tem um professor de psiquiatria que ele gosta de dar esse exemplo que todo mundo entende. O exemplo da piscadinha. O senhor está olhando para mim, eu estou olhando para o senhor. O senhor vê eu dando uma piscadinha para o senhor. Certo. O senhor tem que interpretar se eu estou te paquerando ou se a minha maquiagem borrou e eu estou querendo coçar o meu olho. Eu simplesmente pisquei o meu olho. O que o senhor vai entender vai depender da sua bagagem cognitiva. Perfeito. E a sua reação diante da minha piscadinha também vai depender do que o senhor quis compreender. Correto. Então, isso a gente chama de função executiva. É o receber a informação, processar a informação, planejar a resposta e, por último, executar a resposta. Isso chama-se função executiva. E a grande maioria dos autistas tem dificuldade nessa função.
Perfeitamente. Ou seja, não consegue entender coisas que para nós são comuns, né? Doutor Newton, fica à vontade. Então, agora, fala mais perto aproveitando que a gente está nessa época, né, da pandemia, vivemos isso aí já há mais de um ano, quase 2. Qual o impacto que houve da pandemia em relação ao atendimento aos autistas aí, principalmente no âmbito do serviço público aqui de Cuiabá? Teve um grande impacto. As crianças autistas, elas não podem ficar sem o segmento com a equipe multidisciplinar, elas não podem ficar sem terapias, elas precisam do acompanhamento com a fonoaudióloga, com o terapeuta ocupacional, com a motricidade, com a psicóloga. Eles precisam desse treinamento contínuo e intenso, né? Então, quando eles perdem esse fluxo, eles podem ter até regressão de habilidades já adquiridas previamente. Então, a gente foi bem perceptível o prejuízo que a pandemia trouxe dentro das famílias com crianças autistas. Bom, aí nesse aspecto que você falou, doutora Karina, lá no início da nossa conversa você falou que tem os níveis leve, intermediário e grave, e que quando você faz a detecção de um nível leve, se você não tratar, ele pode evoluir para um grave. E aí, considerando a pandemia e essa falta de sequenciamento no atendimento, trouxe prejuízo, porque você poderia também, em algum caso, você acho que falou e vice-versa, de um caso moderado, você regredir para um leve? Sim. A criança leve que fica sem terapia, ela vai envelhecendo, né? Então, uma criança de 1 ano e meio que estava tudo bem usando fraldinha, com 3 anos, ela já tem que não usar mais fraldinha. Então, conforme a criança vai crescendo, a demanda social sobre ela também vai aumentando. E a terapia, ela é parte fundamental de auxílio para a construção dessas habilidades do dia a dia. Então, a criança que tem autismo, que cresceu, né, que envelheceu, sem terapia, ela pode sim ter um prejuízo bem importante no seu desenvolvimento. Muito bem, são 12 horas e 38 minutos, meio-dia e 38. Estamos com o programa Medicina Solidária aqui pela Metrópole FM. Hoje o nosso médico consultor, Dr. Newton Tafuri, médico urologista, conversando com a doutora Karina Faro, médica pediatra, e estamos falando sobre o autismo. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltaremos com mais Medicina Solidária. O programa Medicina Solidária volta em instantes. Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. Unimed Cuiabá apresenta a Jornada do Paciente Oncológico, sua nova forma de gestão do tratamento ao câncer, que conta com uma rede de apoio baseada na prevenção, promovendo uma vida saudável, diagnóstico precoce para chances maiores de cura e tratamento, oferecendo tranquilidade aos pacientes e familiares. Saiba mais em www.unimedcuiabá.com.br. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. A solidariedade faz toda a diferença na vida de quem mais precisa. O Sicredi convida você a ser solidário no combate à fome. Faça um Pix com a sua doação e contribua com a compra de cestas básicas para famílias do nosso município. A cada R$1 doado, a Sicredi Ouro Verde doará mais R$1. Saiba mais em sicredi.com.br/dia C ou na sua agência. Sicredi, juntos para transformar desafios em esperança. Você é super! Se não lança raios, tem a visão além do alcance. Se não enfrenta monstros, mata um leão por dia. Se não se transforma, se reinventa. A criatividade é o seu superpoder para superar desafios. E se precisar de uma força extra, conte com a Company Comunicação. Das mídias de massa às redes sociais, aqui a sua marca está em ótima companhia. Vamos trocar uma ideia? 65 98123 0246. Estamos apresentando o programa Medicina Solidária.
12 horas e 40 minutos, meio-dia e 40, estamos de volta aqui pela Metrópole FM com o programa Medicina Solidária, nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira, levando para você muita informação sobre saúde e qualidade de vida. Hoje nós estamos com o Dr. Newton Tafuri, médico urologista, como nosso consultor, e a doutora Karina Faro, médica pediatra com especialização em autismo, que é a nossa convidada. Dr. Newton, fica à vontade para fazer mais perguntas à nossa convidada. Obrigado, Wanderlei. Então, assim, complementando, no final do outro bloco, ela falou, né, sobre o atendimento multidisciplinar, que envolve várias especialidades dentro da área de saúde. Mas só para afirmar mesmo, né, quais seriam os profissionais envolvidos, né, idealmente que estejam envolvidos no tratamento do autismo? Ah, sim. Carro-chefe, então, né? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, de preferência com integração sensorial, e o psicólogo, que é o profissional que vai fazer o treinamento dessa criança pelo método o qual a família preferir, né? E aí a gente também tem casos específicos que é necessário fisioterapia, psicomotricidade. Em crianças maiores, a psicopedagoga também entra para ajudar na alfabetização. Nutricionista também é bastante importante, mas o carro-chefe é a fono, TO e psicólogo. Não esquecendo o médico, né? Lógico. Não esquecendo a equipe médica, exatamente, né? Mas bem lembrado. Com certeza. Em termos de medicação, qual que seria o tratamento? Ou se usa medicação, se não usa, como é que é? Então, a medicação dentro do transtorno do espectro autista, primeiramente não existe nenhum remédio específico para autismo, né? O autismo ele não é considerado uma doença, né? Portanto, ele não tem uma cura, não é nada disso. As medicações que são usadas, elas são usadas para controlar sintomas que estão prejudicando o paciente. Então, tem crianças que são extremamente agitadas, que têm automutilação, ou seja, que se machucam, que têm uma hipossensibilidade à dor, então elas não sentem dor, então elas causam grandes feridas no próprio corpo, elas se mordem, então é uma indicação de tratamento medicamentoso. Ou aquelas crianças que não dormem e passam dias e dias e dias sem dormir, e a gente sabe que o sono ele é fundamental, né, para todas as funções do nosso corpo, então também é uma indicação de medicamento. Ou aquelas crianças que são extremamente desatentas, né, já na fase escolar, então são indicações de tratamento medicamentoso, mas não existe nenhum remédio específico para o autismo. Existem remédios para ajudar na demanda que aquela criança apresenta naquela fase da vida. Então a gente entende, né, para o público entender que o autismo não tem cura, né? Ele tem um controle, né, que é feito através dessas diversas terapias, né, e com auxílio de algum medicamento para um sintoma mais específico, como você nos mostrou aqui. Assim, quem não tem experiência de viver no dia a dia de um autismo, seja na família, seja no hospital, no tratamento, muitas vezes se baseia, né, e eu quero saber até quando isso aí, até quanto é verdade, né, em filmes que a gente vê, em novela, que você sempre vê o autista, né, estigmatizado como aquela criança que tem um mundinho próprio, né, que às vezes fica lá num cantinho, balançando a cabeça, sem prestar atenção no que está correndo ali no mundo ao redor, ali naquele espaço. Isso é uma verdade? É um estigma? Como é que você nos fala sobre isso? O autismo, ele é muito mais do que isso, né? Então, eu costumo dizer para os alunos assim, que diagnosticar autismo em uma criança que tem esse perfil de ficar sentadinha no canto, balançando a cabeça, vamos dizer assim, é mais tranquilo, é mais fácil, porque ela já tem aquelas características mais gritantes do autismo. O nosso papel é pegar aquela criança que é autista leve e que passa anos sem ser diagnosticada e também tem sofrimento e prejuízo. Então, assim, esse autista do filme, ele existe, mas isso não se resume em autismo. A gente tem autistas que falam,
que conversam, mas eles não sabem usar a fala como um instrumento social, sabe? Então, oi, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo. Oi, bom dia, tudo bem? O que você fez hoje? Comi. Então, isso é um exemplo muito corriqueiro de autistas que falam, que têm um bom repertório de palavras, mas que têm dificuldade de usar esses repertórios, essa fala, como um instrumento de interação social. Lembrando que nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Essa é a nossa natureza psíquica, né? Então, a gente tem que lembrar que aquela criança que fala, mas talvez não fala de uma maneira tão adequada, tão sociável, ela também entra como um possível autismo. Ou aquela criança que é super agitada, que não para nem um minuto, que não fica sentadinha no canto, mas que pula e cai e levanta e sobe de novo e não sente dor e se machuca e que não participa das atividades em grupo, ela não compartilha da roda de leitura, ela não compartilha da cantiga de roda, ela não compartilha da historinha que o pai e a mãe contam. Essa criança, ela também tem sinal de alerta para o autismo. E é possível, assim, uma criança com déficit, com autismo muito leve, subliminar, se desenvolver na infância praticamente normal e ser diagnosticada já na adolescência ou na fase adulta? Isso acontece? Sim, isso acontece. Quanto mais leve o espectro, mais difícil o diagnóstico, né? Então, assim, se essa criança ela desenvolve bem, se ela tem um suporte, um pai e uma mãe que estimulam bastante, que fazem um suporte dentro de casa, se mesmo sem diagnóstico, notar uma dificuldade ali, outra acolá, e foi ajudada, e fez terapia, e seguiu adiante, foi alfabetizada, pode ser que o diagnóstico passe batido mesmo. E conforme as demandas sociais vão aumentando, então, com 7 anos, a sociedade exige determinadas situações dentro dessa etapa da vida. Com 15 anos, a exigência é outra. Então, conforme a criança vai se inserindo na sociedade, as suas dificuldades vão ficando mais evidentes. E nem sempre os pais conseguem contornar a vida inteira. Então, acaba que chegam num momento em que está tão gritante que eles procuram ajuda e acaba recebendo um diagnóstico tardiamente. E isso não é raro. Eu recebo crianças de 7, 8 anos de idade que não têm diagnóstico, que por mudança de ambiente de escola saíram do jardim da infância e passaram para o primeiro ano da escolinha, onde a tia não é mais tia, é professora, onde tem que ir no banheiro sozinha, tem que comer sozinha, tem que fazer as coisas sozinhas. As dificuldades ficam tão evidentes que chegam para mim e são autistas não diagnosticados. Muito interessante. Outra pergunta, essa já é mais uma curiosidade minha mesmo. No autismo, né, assim como no síndrome de Down, né, você olha para uma criança com Down, independente do grau, e ele tem algumas características físicas, né, que te indicam que ela tem essa doença, essa síndrome, né? No autismo, existe alguma coisa assim, no físico da criança, no rosto, alguma coisa que possa dar uma característica? No autismo puro, não. O que existe é o autismo sindrômico, é o autismo primário, que são aquelas crianças que têm alguma síndrome genética em associação com o autismo. Mas não é a maioria, né? E a gente não pode associar autismo com dismorfismo facial, não. Doutora Karina, existe ainda muito preconceito com relação ao autismo? Existe. Existe porque existe muita falta de conhecimento. Então, aquele autista que dá bastante, vamos dizer assim, entre aspas, bastante trabalho, que é aquela criança que tem bastante crise sensorial, que tem dificuldade de entrar no supermercado, entrar numa festinha de amiguinhos. As pessoas que não sabem o que se trata podem julgar,
podem terem uma postura deselegante, sem empatia, né? Sem solidariedade com aquela mãe. E ela não sabe o tanto que aperta o calo da mãe. Então, as famílias elas ainda sofrem bastante, elas ainda são julgadas. Umas famílias elas optam por não contar o diagnóstico, por medo, né, da exclusão, por medo de como vai ser o futuro. Outras acabam contando, acabam compartilhando, mas o que a gente vê, na grande maioria, é a dificuldade de levar os seus filhos em ambientes sociáveis, em ambientes com outras pessoas, e terem que ver os olhares, terem que ver as pessoas que não sabem o que acontece se comportarem de uma maneira não tão gentil. Por isso que, doutor Newton, levar esse tipo de informação é tão importante, né? Para que a gente possa limitar o preconceito, porque primeiro vem a dificuldade do diagnóstico. Segundo, a aceitação da família em entender que tem uma criança ali especial que precisa de um tratamento especial. Terceiro, nem sempre o acesso, a doutora falou de uma equipe multidisciplinar, mas o Estado raramente oferece isso. Então, aí a importância da gente divulgar isso, de estar levando cada vez mais ao conhecimento das pessoas, para que a gente comece a combater o preconceito e as pessoas entenderem que tudo que quem tem um problema desse na família, o que ela precisa é de compreensão e de boas informações, né? Sem dúvida, nós todos sabemos, né, o quão difícil é para uma família ter uma criança especial, né, nas diversas formas. Então, realmente, acho que o Estado tem que acolher, dar o melhor acolhimento possível. E até aproveitando esse assunto, já no final aqui, fazer uma pergunta para a doutora Karina. Nós somos colegas do Serviço Público na Prefeitura. Saber como que está o fluxo desses pacientes de autismo dentro do serviço aí da Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde. Existe uma rede já criada para drenar esses pacientes até o especialista? Quando a gente tem crianças da rede básica com sinais de alerta para o autismo, sinais de alerta são aquelas primeiras pistas que o bebê apresenta de 0 a 1 aninho, né? Então, quando o pediatra da rede básica percebe esses sinais de alerta, ele faz um encaminhamento lá para o Centro de Especialidades Médicas, ou para outro serviço que tenha, né, o acompanhamento. A gente tem o CAPS também, que funciona, o CAPS Adolescer, para que essa criança seja avaliada de uma maneira mais direcionada para o autismo e daí então iniciar o segmento com a equipe multidisciplinar. Doutora, a gente está estourando aqui, né? Nosso tempo já está indo para o final. Para a gente resumir, para que as pessoas possam entender. E você falou o quanto é importante a detecção, né, o diagnóstico antes dos 2 anos de idade da criança, para poder, de repente, você, entenda o diagnóstico, manter ele ali no leve, né, para ele não evoluir para um moderado. Quais são os primeiros sintomas do bebê que os pais precisam estar atentos e acender a luzinha de alerta? Opa, isso aqui não está normal, independente de eu gostar ou de eu aceitar ou não, eu preciso procurar um especialista. Bem, na verdade, a gente já tem sinais de alerta para o autismo desde 0 dias de vida, né? 0 meses. Mas eu vou começar a falar com 9 meses, que são mais fáceis dos pais perceberem. Correto. Então, o bebê de 9 meses, ele precisa se reconhecer pelo próprio nome. Então, se a mãe chama o neném, ele tem que procurar a mãe. Se o pai chama o neném pelo nome, ele tem que se reconhecer como seu nome. Então, Maria, Maria, João, João, ele tem que saber que ela é a Maria ou que ele é o João. Então, a ausência desse reconhecimento, desse autorreconhecimento, desse self, é um sinal de alerta para autismo. 1 ano. 1 ano, a criança ela precisa estar falando por volta de 2 a 3 palavras maduras. Então, não necessariamente a palavra ser pronunciada adequadamente, mas que a palavra tenha uma função, tenha um sentido, tá? Tipo mamãe, papai? Porque com 9... Isso, com 9 meses, a criança fala papá, mamá, lalá, sem que isso tenha um significado. Com 1 ano, não. Com 1 ano, mamã tem que ser para a mamãe. O papá tem que ser para o papai. Bola tem que ser já ensaiando um bola, por exemplo. 1
1 ano e meio, a criança tem que estar falando pelo menos 20 palavras funcionais. Ela tem que andar, ela tem que começar a brincar, ela tem que gostar de brincar junto com pessoas e não brincar sozinha. Então, o normal é a criança solicitar o pai, a mãe ou o cuidador para brincar junto. Com 2 anos, a criança tem que estar formando frases com 2 palavras. Tem que já estar interagindo com a família, tem que trocar olhares, tem que entender quando o pai e a mãe estão de mau humor ou estão de bom humor. Essa reciprocidade social, ela já acontece, ela já deve estar presente. E o mais importante é observar o seu filho a brincar. Não deixar solto lá com outra pessoa. Checar. Então, como é que estão sendo as brincadeiras do seu filho? Pergunta. Se viu lá enfileirar os bloquinhos, pergunta. Filho, de uma maneira de bebê, claro, né? O que é isso? E ele vai tentar do jeitinho dele te explicar o que ele tentou fazer. Começou a perceber que ele não está brincando, que ele está apenas manuseando os brinquedos, isso é um sinal de alerta. Muito bem. Bom, gente, já são 12 horas e 56 minutos. A gente já vai caminhando para o encerramento do programa de hoje, que mais uma vez passou que a gente nem viu, né, doutor Newton? Demais, né? Assunto muito interessante. A 1 hora voou, né? A gente sente que precisa, né, talvez fazer um outro programa mais à frente para a gente discutir melhor esse assunto, que é tão importante, né? A doutora Karina nos trouxe informações assim muito importantes e a gente entendeu, né? Eu, principalmente, que não sou um estudioso da área, entendi muita coisa que eu nem sabia, né? Aprendi muito. Espero que os espectadores também tenham aprendido e que isso gere dúvidas, gere perguntas e que a gente possa ter uma outra oportunidade, né, para discutir esse assunto novamente. Eu, particularmente, gostei demais, acho que foi excelente. Agradeço a doutora Karina ter nos prestigiado hoje. Pois é, doutor. E o nosso encontro aqui no nosso Medicina Solidária agora em outubro, né? E aí o doutor Marcos junto com a gente, né? Com certeza, o doutor Marcos voltando aí firme e forte. Ele que é um entusiasta do rádio, né? Que nós já percebemos aqui. E vai vir com força na próxima. Vamos definir um tema também bastante interessante. Ainda estamos discutindo isso. E esperamos que tenha o mesmo sucesso. Obrigado, doutor. Uma excelente semana para o senhor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Doutora Karina, especialmente, obrigado. E a todos da equipe. Doutora Karina Faro, médica pediatra com especialização aí, estudiosa do autismo, nos deu a honra de participar do Medicina Solidária de hoje. Doutora, que prazer recebê-la. Aprendi tanto Obrigada. contigo com essa... E acho que realmente o doutor Newton falou, nós precisamos de ter mais vezes a sua participação em outras oportunidades e também não somente nesse programa, mas para a gente levar essa boa informação. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite, é sempre muito bom estar divulgando informação e levantando a bandeira aí do diagnóstico precoce. E volte mais vezes e tenha uma excelente semana. Obrigada, vocês também. Olha só, gente, encerrando aqui o Medicina Solidária de hoje, que recebeu a doutora Karina Faro, médica pediatra, e falamos sobre autismo. Nosso consultor de hoje, doutor Newton Tafuri, médico urologista. Eu não sei se você gostaria de falar ou se é permitido, onde que as pessoas podem te encontrar, onde que você atende, porque com certeza muita gente ainda tem muita dúvida. Por favor. Bom, eu faço atendimento no setor privado e no setor público. Então, no setor público, eu fico no Centro de Especialidades Médicas, né, na prefeitura. E no privado, eu fico no SB Medical, na sala 1302. SB Medical fica ali próximo do Jardim Cuiabá? Isso, fica na Avenida das Flores, no bairro Jardim Cuiabá. E o Centro Multidisciplinar da Prefeitura fica onde? O CEM fica na Getúlio Vargas, esquina com o INSS. Ah, muito bem. Ô, doutor, eu esqueci de pedir para o senhor falar onde que o senhor atende. Vamos. Não, mas sempre é bom lembrar. O doutor Newton Tafuri é urologista e está atendendo aonde, doutor? O senhor também atende na rede pública? Eu também sou da rede pública, inclusive no mesmo prédio onde a doutora Karina atende, somos colegas, né, no Centro de Especialidades Médicas ali da FUSC, né, da Fundação de Saúde de Cuiabá, na Getúlio Vargas, na esquina com o edifício ali do INSS, tá? E o meu consultório privado funciona no Hospital Fêmea, 3º andar, sala 31. Que bom.
Obrigado, doutores. Uma excelente semana para vocês. A gente volta na próxima segunda-feira, ao meio-dia, com mais um Medicina Solidária. Eu volto amanhã, às 8, com mais um Bom Dia Metrópole. A todos vocês, uma excelente semana e uma boa tarde. A Rádio Saudade, Metrópole FM. Metrópole FM. Notícias. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou neste fim de semana em Janaúba, Minas Gerais, da inauguração de uma linha de transmissão que vai facilitar o escoamento da energia gerada na região Nordeste em usinas eólicas e solares para o Sudeste e o Centro-Oeste.